Olá, boa noite. O Caderno Regional está começando. Veja os destaques da edição desta quarta-feira. Um grande problema. Vizinhos e comerciantes reclamam do estado de abandono do imóvel do antigo Ciretran, em Santos. Contra o sarampo, Prefeitura faz mais um bloqueio vacinal em quadra do Embaré. Em ordem, Liga das Escolas de Samba de Santos define como vão ser os desfiles do Carnaval 2020. Abandono da antiga sede do Ciretran em Santos provoca reclamações. Paredes pichadas e infiltrações. O beiral do telhado e vários pontos estão se deteriorando com a ação do tempo e o abandono. Triste, né? Foi um prédio histórico, dá para ver que a arquitetura dele é antiga. E tá aí abandonado, tô vendo até a janela aberta aí, né, meu? A senhora lembra como era? Lembro. Peguei minha carteira aqui em 86. Como é que era o prédio? Ele era todo arrumadinho, todo bonitinho. Aí depois ele foi se denegrindo desse jeito e ficou nesse estado. O casarão na Avenida Conselheiro Nébias, no Boqueirão, abrigou a Delegacia de Trânsito de Santos até 2015. Dona Beatriz tem um pequeno comércio em frente há 3 anos. Ela reclama do acúmulo de lixo no prédio, que provoca mau cheiro. A gente trabalha com alimento e se torna ruim, né? Então, o bom era ter o quê? Uma limpeza aí, ou um colégio, ou qualquer coisa que fizesse aí, né? Seu João Carlos mora ao lado da antiga sede do Detran há 48 anos. Garante que depois da saída do imóvel, passou a abrigar moradores de rua e virou um depósito de problemas. Com a delegacia, nós tínhamos mais segurança e com certeza não ficaria como está agora. Um foco de dengue, está abandonado, os moradores de rua vêm, eles estão invadindo pela frente. Agora estão invadindo por ali, então põe as carroças dele aí, eu coloquei uma corrente para eles não colocarem, fazer as suas necessidades, fazer um sexo, enfim. É um transtorno que a Câmara está sabendo, o De Rosses, o Furtado, a Adrei, todos eles estão sabendo que eu comunico sempre eles do problema desse imóvel. Veio uma equipe da PM e era para ser feita uma unidade da PM. Aí depois procurei o responsável e disse que fica muito cara a reforma, que fizesse aqui uma base móvel no estacionamento, mas infelizmente isso aí está, a Deus dará. Um prédio do Estado, tombado pelo Estado e abandonado. Nós entramos em contato com a Prefeitura, que disse que o prédio é de responsabilidade do Estado. Procuramos o Detran, que informou que o imóvel está lacrado com cimento e alambrado, evitando a ocupação interna. O órgão vai solicitar à administração municipal uma intensificação nas rondas da Guarda Municipal para coibir novas invasões. Também será providenciada nova limpeza do local. Ainda em Santos, seguem os bloqueios vacinais contra o sarampo. Dessa vez, a ação preventiva contra a doença aconteceu no bairro do Embaré. É um trabalho de casa em casa. Enquanto estas funcionárias da Secretaria de Saúde explicam o motivo da visita, outras preparam as doses contra o sarampo. Problema prevenção. Eu não lembro se eu tomei essa vacina. Então, nada melhor do que se prevenir, né? Desde o começo do ano, Santos registra 6 casos de sarampo. Sempre quando há confirmações ou suspeitas da doença, a Secretaria de Saúde do município promove bloqueios como este, nos locais onde a pessoa infectada mora, ou onde estuda, ou no local de trabalho. A meta é aplicar 550 doses da vacina no bloqueio realizado na quadra onde mora a criança de 7 anos, que foi diagnosticada com sarampo. Ela está muito bem, ela teve um sarampo bem brando, bem ameno. Como a maioria dos sarampos tem aparecido, né, nós não temos casos nenhum complicados do sarampo. Então a criança está bem, já retornou à sua vida normal. Então a gente está bastante tranquilo em relação à saúde dela. Qual que é a importância de bloqueios como este, né, nos casos suspeitos e confirmados? É importantíssimo, porque quando a gente tem o bloqueio, no caso de suspeito, a gente começa a fazer a varredura, né, dos casos que possam ocorrer naquele ambiente. Quando o caso é confirmado, a gente faz um bloqueio maior, fazendo a vacinação indiscriminadamente. Ou seja, a pessoa que ainda não sabe se tomou ou não, a gente vai dar a dose. Porque o importante é a gente fazer a prevenção da doença no município. Quinta-feira de sol e temperaturas em elevação nas cidades da Baixada. Confira a previsão do tempo.
Dia de muito sol com poucas nuvens no céu em Santos. Não chove. Temperatura gira entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. Dia parcialmente nublado em Guarujá, com mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Cubatão, sol entre nuvens, com mínima de 16 e máxima de 25 graus. Sol com algumas nuvens, sem chance de chuva na primeira cidade do Brasil. São Vicente tem mínima de 14 e máxima de 26 graus. Quinta-feira com sol e poucas nuvens no céu em Praia Grande. Temperatura vai dos 15 aos 22. Em Mongaguá, dia de sol e sem chance de chuva. Faz calor. A mínima não desce abaixo dos 16 e a máxima chega aos 27 graus. O governador de São Paulo, João Dória, quer transferir todas as escolas estaduais de ensino fundamental para as prefeituras. Veja os detalhes no Brasil em um minuto. A medida, quando for efetivada, vai atingir cerca de 630 mil estudantes do 1º ao 5º anos do ensino fundamental. De acordo com o governador, a mudança vai permitir uma gestão mais racional dos recursos humanos e mais foco do Estado nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. As prefeituras alegam não ter recursos financeiros para absorver essa quantidade de estudantes. O fotógrafo Bob Wolfenson postou em sua conta na rede social Instagram uma homenagem à escritora e roteirista Fernanda Young. Ele foi o responsável pelo último ensaio fotográfico dela, poucos dias antes de sua morte no último domingo. Mas poucas horas após a postagem, o Instagram apagou a homenagem. Após a censura por parte da rede, Bob reagiu. O Instagram removeu 2 de meus últimos posts sobre Fernanda Young. Revoltante. Se alguém tiver as postagens salvas, com os textos, por favor me envie. Quero guardar como documento destes tempos sombrios. Algumas horas depois, o Instagram reativou a postagem de Bob Wolfenson. A justiça autorizou que os irmãos Wesley e Joesley Batista voltem a frequentar o endereço onde fica a sede da JBS em São Paulo. Os irmãos permanecem proibidos de atuar em qualquer companhia pertencente ao grupo JIS, mas podem gerir as empresas WWMB e JJMB, que pertencem aos patrimônios pessoais dos irmãos. Wesley e Joesley são investigados por um esquema de corrupção que envolveu autoridades e políticos durante os governos Lula e Dilma. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi internado na UTI do Hospital das Forças Armadas em Brasília, depois de se sentir mal ontem à noite. As causas do mal-estar não foram divulgadas e o estado de saúde do ministro é considerado estável. O relatório do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A votação dentro da comissão deve acontecer na quarta-feira da próxima semana. A expectativa é que o texto seja votado no plenário do Senado no dia 18 de setembro, em primeiro turno, e no dia 2 de outubro, em segundo turno. E hoje é dia de análise com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Professor, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente começa essa conversa falando da decisão do Supremo Tribunal Federal, não é, professor, que ontem anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras e ex-presidente também do Banco do Brasil, Waldemir Bendini. Os magistrados consideraram a sentença nula. E o detalhe que a sentença foi dada pelo então juiz, hoje ministro, Sérgio Moro, dentro do âmbito da Operação Lava Jato. Muda alguma coisa em relação a isso, professor? A minha visão muda, sim. Eu acho que nós abrimos uma porteira que vai ser discutido, todo mundo vai ter o mesmo direito, porque dizem que o juiz de primeira instância extrapolou, baseado aí, tem uma dúvida, em delações, né? E você acaba não dando oportunidade para o acusado rever todas a alegação é que o Waldemir Bendini foi notificado a fazer as alegações finais do seu processo junto com os delatores, quando na verdade ele deveria fazer depois, porque os delatores poderiam apresentar novas acusações e ele não teve oportunidade de se defender. É essa a alegação. Então, esse é o caso, assim, porque na verdade a delação premiada no Brasil, ela está sendo feita a fórceps, é diferente um pouco dos outros países. Tem uma regra clara, definida, sabe-se como usar a delação. No Brasil, parece que a coisa vai assim, caso a caso, se atropela, agora pode, isso aqui não pode. Eu acho que essa decisão abre uma porteira para que todos que sofreram o mesmo processo, entendeu? Recorram e aí
a Lava Jato fica novamente numa situação de muito cuidado, muito perigo. É o caso, por exemplo, da defesa do ex-presidente Lula, que hoje já entrou com um pedido de igualdade de direitos, vamos colocar assim, não é, professor? Independente da posição ideológica de cada um, nós temos que ver pelo lado do direito. Se o Supremo, não é ele que está criando, vê amparo dentro do processo da Constituição, tem que ser obedecido, independente de quem seja. E me parece que, como já tomaram essa medida, a segunda turma, né, vai se discutir isso no plenário ainda do Supremo, se isso avançar. Mas, de qualquer jeito, é um direito de todos que foram julgados dentro desse rito processual da mesma forma. E é o que o Lula está fazendo. Nesse caso, não houve uma anulação do processo, não é, professor? Na verdade, o processo retorna para a primeira instância. Primeira instância. E aí você abre novamente para que fale, para que dê conhecimento, e aí vai fechar isso em primeira instância, o mesmo trabalho. Os processos, como o do sítio, que ainda estão em andamento, também correm esse risco? A mesma coisa. O processo de delação, o do apartamento foi assim, quer dizer, você usou a delação e não deu o direito da pessoa conhecer, entendeu? Vai ter que voltar para trás. O conteúdo da delação para poder se defender, né? Entendeu? Não pode ficar inserindo delações aí no meio, debaixo do processo. Então, muita coisa vai ser revista nesse processo todo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Iberê, e mantendo o personagem, o agora ministro Sérgio Moro declarou hoje ao canal pago Globo News que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, continua no cargo apesar da oposição do presidente Bolsonaro. Eles não andam se entendendo muito ultimamente e parece que a tal famosa carta branca do Bolsonaro não era tão branca assim, não é, Iberê? Eu acho que o Moro ficou numa situação delicada, com o vazamento de todas as informações. Ele não tem esse preparo para viver politicamente. É um juiz, né? Era um ex-juiz, largou a sua carreira. E ele não tem o mesmo perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro destrava a língua, ele sai falando, ele é a visão imperialista, né? Ele é o imperador da história, ele quer e vai brigar por isso. Ele não pensa muito para falar, na verdade, né, Iberê? Depois até ele reconsidera algumas posições. Alguém avisa, o senhor falou demais. Calma, né, presidente? Não é bem assim. Então é assim, eu acho que o Moro realmente, depois de um período de vazar essas informações, ele parece que deu uma recuada, entendeu? Ficou um pouquinho mais quieto. Então vamos ver o que rola nesse processo todo. Bom, e nessa semana o governador João Dória teve que falar sobre também uma suposta aproximação dele com o Moro e até sobre um convite para que ele integrasse o secretariado. Obviamente, já pensando nas eleições, não é, de 2020. O Dória é muito rápido, né? O Dória está pensando lá para frente. Ele negou, disse que não, entendeu? Mas ele está vendo que existe uma pessoa dentro do governo Bolsonaro que se desgasta e ele se mantém o Moro, ele está tentando puxar o Moro. Então, o Dória é uma máquina de eleições. Ele vive em eleição, entendeu? Periodicamente. Ele assumiu, está muito bem, eu sou governador, mas eu já estou pensando na Previdência. Como ele fez quando ele era prefeito, a mesma coisa. Então, ele continua fazendo política, que não é diferente de ninguém. Só que ele, em evidência, ele muito rápido, né? Agora, o Dória surgiu de uma forma tardia até para a política. Apesar do envolvimento político dele, o pai era político, mas ele demorou para se lançar, né, dentro da política e depois que se lançou também, parece que o bichinho da política... Não é isso. Eu acho que são oportunidades. Ele tinha lá sua participação, teve ligação com o turismo, entendeu? Mas é oportunidade. Eu achei ele assim, ele tem uma habilidade de sentir o cheiro de onde está passando o cavalo, ele vai. E foi a época... Ele põe a sela e não perde a oportunidade, foi, né, professor? Foi a época que, quando ele disse que entrou na política, ele nunca saiu. Ele sempre esteve ligado a partidos. Mas a oportunidade apareceu e ele conseguiu pegar. Bom, reforma da Previdência, que faz tempo que a gente não falava, hein, Iberê? Deu uma acalmada, né? Depois que foi para o Senado, parece que o assunto não está tão em baila. Mas, de qualquer maneira, o relator, o senador Tasso Gereissati, apresentou, né, o parecer final dele com 4 modificações, mas que não fazem com que a reforma retorne para a Câmara. Porque na verdade são supressões, né? Ele está tirando do processo. Quando tira não tem problema, o problema é acrescentar. O problema é mudar, ele não mudou, ele tirou, pronto, não vamos discutir mais. E ele deu a formatação da PEC paralela. Todo aquele jabutizinho que tinha lá,
ele tirou, diz, vamos discutir depois. Quer dizer, então o que ele está fazendo? Quando se falar na paralela, aí vai voltar tudo isso que está se discutindo. Mas o texto básico, é o que é a luta do governo, tem que ser aprovado. Por que isso, é esse que ele não mexeu. É esse que ele não mexe. Ele está dizendo o quê? Tira fora, deixa ele na geladeira e depois nós vamos discutir. Os temas polêmicos que de alguma maneira deram algum tipo de controvérsia, ele retirou e vai pôr nessa PEC paralela, né? Então esse é o processo. Na paralela aí vai ser outra briga, vão criar outras coisas. Bom, a previsão é de votação no dia 10 de outubro, o que parece, a não ser que aconteça alguma coisa assim muito inesperada, deve correr normalmente, não é? Eu acho que no Senado ele tem um pouco mais de tranquilidade, o governo, pela quantidade de senadores, Então ele não tem tanta força a oposição, né? Ela perdeu muita força lá. Então ele vai conseguir aprovar o texto básico, assim, meio recortado, mas vai, entendeu? Mas vamos parar de falar de Previdência. E aí nós vamos começar a discutir a Previdência, a problemática, que é quem entra, se era o regime único, se entra Estado, se entra municípios. Se a contribuição para quem ganha um salário é meio, na morte se fica com 30, quantos filhos, isto vai se discutir lá adiante. E vai dar muita discussão, porque uma das sugestões, Iberê, pelo que eu li, é a seguinte, de fazer nessa PEC a reforma também para os estados. Sim. E os municípios podem ou não aderir, ou seja, automaticamente aprovando para o Estado, o município estaria incluído, a não ser que o município faça uma lei ordinária dizendo que não quer participar da reforma. Então, isso ainda vai render um pouquinho. Mas nós temos que no Brasil, ele rende, mas tem eleição logo, logo. E aí nós temos que pensar politicamente. Eu não estou muito preocupado se vai aumentar, se vai diminuir, se é regime único. Vai começar a se analisar se é politicamente interessante e aí eles vão votar. Professor Iberê Cirna, obrigado mais uma vez pela participação e uma boa noite. Boa noite. Continua indefinido o futuro do atacante Neymar. Veja detalhes no Giro pelo Mundo. Uma reunião ontem entre os representantes do Barcelona e a diretoria do PSG terminou com otimismo por parte dos catalães. Mas hoje o empresário do atacante Ousmane Dembélé gerou grande repercussão ao declarar que o africano, apesar de ter sido oferecido como parte do pagamento pelo brasileiro, não quer deixar o Barcelona. A notícia poderia fazer a negociação retroceder e deixa Neymar mais próximo de permanecer em Paris. A janela de transferências europeia fecha na próxima segunda-feira. O cantor inglês Ed Sheeran, que enfrenta uma batalha milionária na justiça em um processo de plágio movido pelo músico Sam Shockley, teve seus bens bloqueados pela corte britânica. Sheeran se manifestou anunciando uma pausa na carreira que deve durar pelo menos 1 ano e meio. Ele fez na última semana o último show da turnê Divide, que percorreu todos os continentes do mundo e se tornou a mais lucrativa de toda a história da música. O parlamento britânico foi suspenso pela rainha Elizabeth II a pedido do novo primeiro-ministro do país, Boris Johnson. O líder conservador enviou uma carta aos parlamentares explicando seus planos. O parlamento deve entrar em recesso na segunda semana de setembro e só vai voltar a realizar sessões no dia 14 de outubro. A Unisanta realiza amanhã mais uma feira de profissões aberta ao público. Quem tem mais informações é o repórter Fabiano Roma. Você que é estudante já pensou em ter a oportunidade de trocar ideias com quem já está na profissão? De repente, esse bate-papo pode te ajudar a reafirmar a vontade de seguir nessa carreira ou então até mudar de ideia. Bom, essa oportunidade você vai ter nesta quinta-feira aqui na Unisanta com a Feira de Profissões. Quem vai dar mais informações sobre essa história é o Marcos Teixeira Penteado, que é diretor de marketing da universidade. Marcos, a Feira de Profissões já é uma tradição aqui da Unisanta, né? E abre as portas para um monte de gente. Isso, exatamente. Já está na 36ª edição, um mega evento que acontece no ginásio poliesportivo, no pátio também, que tem estandes dentro e fora do ginásio. E o objetivo é justamente esse que você falou, está dando orientações sobre a carreira profissional. De que forma? Através de estandes interativos, os alunos e ex-alunos mostram para o público como que é estar realizando uma oficina, através de palestras também, bate-papo com profissionais, com professores, visitações aos laboratórios. Os laboratórios da Unisanta são referência no MEC. A Unisanta é conceito 4, que vai de escala de 1 a 5, é o maior conceito da região, entre as 17% melhores do país. Visitações em clínicas, próprio estúdio de TV e rádio, enfim, tudo que propicia
ao aluno do ensino médio ou ao estudante a melhor escolha para a carreira profissional. Bom, tem duas boas notícias além disso tudo, né? Vai ter inscrição para o vestibular de graça e sorteio de bolsa? Exatamente, haverá inscrições gratuitas para o vestibular. O vestibular abre as inscrições no mesmo dia da Feira de Profissões. A Feira de Profissões ocorre dia 29 de agosto, das 9 às 13, das 18 às 22. A entrada é franca. Como você falou, vão ser sorteadas bolsas de estudos no período da manhã e no período da noite também, que ocorre nesses dois períodos. Apresentações de dança também dos nossos alunos da FEFESP. Enfim, eu acho que é uma grande festa, não pode perder. Só para a gente reforçar, das 9 da manhã às 13 e também? Das 18 às 22 horas, o período da noite. Contamos com você. É isso aí, obrigado. Fica o convite aí para você. A Unisanta abre as portas aí para toda a comunidade. É uma grande oportunidade. Fabiano Roma para Santa Cecília TV. Carnaval 2020 foi definida a ordem dos desfiles das escolas de samba de Santos. E mais uma vez a Santa Cecília TV transmite ao vivo e com exclusividade o desfile do Grupo Especial. Os pavilhões das 17 agremiações foram colocados em lugar de destaque. No palco, grupos de samba animaram o ambiente. A Liga Independente das Escolas de Samba vendeu 500 convites para o sorteio da Ordem dos Desfiles do Carnaval de Santos em 2020. O evento aconteceu no nosso Bar History, no centro da cidade. A gente trouxe essa proposta de uma casa para a família. O que é? Para vir o pai, a mãe, os filhos, com espaço kids gigante, para poder curtir, dançar, se divertir, a família toda, numa casa que te oferece de tudo. A festa reuniu várias gerações de apaixonados pelo carnaval. Foi o batismo no samba de Sara, de 1 mês, pequena fã da Padre Paulo. É a mais nova sambista da casa, minha filha, Sara Costa Ignácio, Padre Paulo, que nem o pai, e veio prestigiar esse trabalho maravilhoso que a Liga vem fazendo, juntamente ao Carnaval de Santos. Parabéns ao Ditinho, parabéns a toda a diretoria, e está mostrando aí que com trabalho, determinação, tudo vai fluir, tudo vai ser maravilhoso. A Unidos da Baixada, escola convidada, abre o desfile do Grupo 1 na sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Na sequência, desfilam nesta ordem: Império da Vila, Imperatriz Alvinegra e Zona Noroeste. No mesmo dia, também se apresentam as agremiações do Grupo de Acesso. Nesta sequência, Sangue Jovem, Padre Paulo e Brasil. Outra convidada, a Dragões do Castelo, abre o desfile do Grupo Especial, no sábado, dia 15 de fevereiro. Mãos Entrelaçadas, vencedora do Grupo de Acesso neste ano, é a segunda a entrar na passarela Drauzio da Cruz. A gente vem dando nosso testemunho desde o primeiro ano, é o nosso 6º desfile consecutivo, iniciando no Grupo Especial das Escolas de Samba de Santos, e a gente vamos dar mais um testemunho e procurar dar o nosso melhor, em desfile em avenida. Na sequência, a vez da Real Mocidade. A gente está projetando para 2020 um enredo muito bem descontraído, um enredo que vem falando sobre a diversidade, que é Iô, o rei dos tambores. E com certeza a Real Mocidade para 2020 vem para fazer um excelente carnaval. A quarta é a Unidos dos Morros. Estamos já desenvolvendo o enredo, fazendo os trabalhos e vamos vir aí, para a briga aí. A bicampeã União Imperial é a quinta a desfilar. A partir de agora, começou definitivamente o Carnaval de 2020. Então tá 0 a 0. Nós vamos fazer o mesmo trabalho que a gente tem feito há 2 anos. E se tudo der certo, vamos ser coroados com o tricampeonato. Mas até lá tem muito trabalho. Amazonense, a sexta. Nós vamos mexer bem ali no íntimo do samba. A escola, a comunidade abraçou. E vamos, se Deus quiser, fazer um bom carnaval. A Mocidade Dependente vai ser a 7ª escola na passarela do samba. A Mocidade esse ano está consolidada entre as grandes escolas, né? Esperar a Mocidade esse ano que ela venha para brigar pelo título, venha forte e cada vez melhor. A X9, atual vice-campeã, penúltima. Esperamos não repetir os erros de 2019, né? E entrar com o pé direito na avenida. Hoje já é um pontapé, né, inicial para a gente ver a colocação do nosso desfile. E entrar com o pé direito para poder fazer um excelente carnaval, como a X9 todos os anos faz, em busca do título. E a Vila Matias encerra o desfile do Grupo Especial. Tenho certeza que a Vila Matias de 2020 vai fazer um carnaval planejado, né? Um carnaval bem compacto. E eu tenho certeza que em 2020 a gente vai ter uma melhor sorte
que a gente vai trabalhar de uma outra forma também. Mais uma vez, você vai acompanhar o desfile das escolas do Grupo Especial na Santa Cecília TV ao vivo com exclusividade. Desta forma, a emissora reforça seu compromisso com a região e mantém uma tradição que em 2020 completa 23 anos. O povo fica perguntando, já espera a transmissão de Santa Cecília, a programação, a divulgação do carnaval, os programas que durante o carnaval a Santa Cecília transmite. Então a Santa Cecília é primordial. A Santa Cecília, nesses 23 anos de transmissão, ela vem valorizando a cada ano, o trabalho que as escolas de samba, que os sambistas fazem. Eles trabalham o ano todo para o quê? Para um dia, em 50 minutos, a gente apresentar na avenida. Então essa importância é tão grande para o sambista que a Santa Cecília faz com dedicação, com amor e com carinho para todos os sambistas da nossa cidade. É uma emissora que nos fortalece, que passa o carnaval para quem não tem condições de ir para a avenida. Eu acho assim, nota 1000. O Caderno Regional desta quarta-feira termina aqui. Você também pode seguir o Caderno Regional em nossas redes sociais. No Instagram, acesse @santaportal. Uma boa noite a todos e até amanhã.